Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos falar dos princípios de fé, né? A temática hoje é o batismo. Às vezes você pode estar se perguntando assim, mas o batismo é lá na frente? A gente teve que mudar por algumas ocasiões aqui. E foi muito bom. E para a gente também não ficar preso a um sistema, não é verdade? Eu gostei muito de ouvir algumas mensagens que foram ministradas aqui na casa de Deus, e mensagens que nos edificaram grandemente, não é verdade? Do arrependimento, da vida eterna, né? O pastor Valmir pregou uma mensagem muito boa, muito edificante. O pastor Elias trouxe uma mensagem também tremenda a respeito do batismo no Espírito Santo. É sempre bom, não é verdade? Sempre bom a gente aprender do Senhor, porque a palavra de Deus, ela diz que nós precisamos seguir no conhecimento e aprendendo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E como nós vamos falar de batismo, o batismo, para mim, é a festa mais bonita que nós temos na igreja. Eu amo esse momento, não só por ser pastor, não, mas é porque é o princípio de tudo, é o início de tudo. Porque você se converte, né? Você ouve a palavra, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, a gente ouve a palavra vem de encontro ao nosso coração, né? Nós fazemos uma análise, né? Um balanço de como era a nossa vida e de como o Senhor pode transformar a nossa vida, o que o Senhor tem a nos oferecer. O pastor Marcelo Golbert diz que aceitar a Jesus é um ato de inteligência, né? Porque você coloca na balança o antes e o depois, amém? Porque antes você tinha uma vida, você vivia conforme você era o seu pastor, você era o seu próprio guia, mas quando você se depara com o Evangelho de Cristo, você então faz como Paulo, né? Paulo perseguia a Cristo, mas quando ele se deparou com Cristo, com a luz, imediatamente ele caiu do cavalo, não é verdade? E ali ele pôde ver quem que ele estava perseguindo, era aquele a qual ele iria amar mais do que a sua própria vida, né? Então, o Evangelho é maravilhoso, o Evangelho é transformador. E o que Cristo tem para nos oferecer é melhor, com certeza, do que tudo que a gente já teve nessa terra. Amém? Porque só de nós termos o direito à salvação já é, e não é o bastante, não. Tem gente que ainda quer uma casinha, um carrinho, um tijolinho lá no céu, pastor. Não, meus irmãos, só a salvação já é o bastante para nós, amém? Só de você hoje ter a certeza que você é salvo em Cristo Jesus, já é o bastante, amém? Então vamos aqui. Para compreendermos o sentido da palavra batismo, é importante lembrar que ela vem da raiz grega baptiz, que quer dizer imergir, mergulhar. Assim sendo, o termo batismo significa mergulhar ou submergir, né? Mas, vamos aqui, o batismo nas águas é uma ordenança de Jesus. Você pode abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 28, versículo 19, para nós lermos juntos. Essa palavra é uma ordem de Jesus para as nossas vidas. Tem pessoas que acham que isso não é a doutrina, como está escrito em Hebreus 6, né? Está relacionado ali a algumas doutrinas do Senhor Jesus, e uma delas
é essa, que é muito importante para nós. O batismo é o cumprimento do nosso ato de fé quando nós aceitamos a Cristo, né? E olha o que está escrito aí, vamos ler juntos? Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O quê? Em nome e do Espírito Santo de Deus. Amém? O batismo, ela é uma ordenança do Senhor. Não tem como eu aceitar a Ele como Senhor da minha vida e permanecer simplesmente porque eu aceitei. Não significa que você não vai ser salvo, não, meu irmão, porque o batismo não salva por si próprio, mas acompanha a salvação, né? Nós vamos ver isso aqui. Só que, se você aceitar a Cristo e não se batizar, automaticamente você não está obedecendo a palavra de Deus. Amém? E nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Certa vez, poucos dias agora, eu não me lembro a data exata, mas foi uma semana atrás, eu encontrei uma pessoa aqui perto, e conversando com ela a respeito de Cristo, eu pregando para ela o Evangelho, ela virou para mim e disse assim, muito convicta, eu não quero saber desse negócio de igreja, não. Eu creio em Deus, mas não quero saber desse negócio de igreja, porque vocês têm que viver debaixo de uma regra, vocês têm que viver debaixo de uma porção de regras, e eu não gosto de viver isso. Eu falei, eu também não. Aí a pessoa ficou assustada, olhou para mim e falou, não estou entendendo nada. Eu falei, eu também não. E eu também não vivo debaixo de regra, não, meu irmão. Aí ele, você não vive, não? Eu falei, não, aonde você tirou isso? Quem te falou isso? Não, é que todo mundo fala. Aí, então você está enganado. Porque a Bíblia diz sobre isso? Ele, mas deve dizer, porque vocês tudo vivem debaixo, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, não pode isso lá. Eu falei assim, mas quem foi que te disse isso, moço? Aí ele ficou com aquela cara assim, igual vocês estão fazendo aí, de interrogação. E eu falei assim, eu quero saber, onde que você disse isso? Eu falei, não, você está muito equivocado. As pessoas entendem errado, porque a palavra de Deus é regra sim para a minha vida, mas quando eu guardo ela no meu coração, não é taxado, não é o homem que impõe sobre a minha vida as regras. O homem não coloca isso na minha vida, mas é Deus. Se eu quero seguir a Ele, eu vou andar segundo os mandamentos dEle, vou andar segundo a vontade dEle, o que Ele tem para mim. Por isso que a palavra de Deus diz, guarda a palavra no teu coração, para não pecar. Amém? Falei assim, quando a palavra está em mim, eu vou viver as regras do Senhor, aquilo que Ele tem para mim, não que a igreja me impõe, não que o homem me impõe. O mal de vocês é achar que a igreja e que um homem impõe as regras. Não é isso. Nós servimos a Cristo e temos prazer de servir a Ele. Amém? Você está aqui obrigado nesta manhã? Você está aqui com prazer. Porque você entende isso e a palavra de Deus está dentro de você. Amém? Se nós obedecemos a palavra de Deus, seremos obedientes a Deus, em primeiro lugar, seremos obedientes às autoridades constituídas por Deus sobre as nossas vidas, seremos obedientes aos líderes que Deus colocou sobre as nossas vidas, amém? Vocês lembram de Moisés e Arão? Quem era mais velho? Eita, fosse jogo no bicho aqui, ia ficar estranho. Um lado aí disse Arão, o outro disse Moisés. Arão era o mais velho, meu irmão. E quem Deus chamou? Moisés. Mas o certo é chamar, né? Deus age dessa forma, meu irmão. Isso serve para a gente aprender que a gente tem que respeitar quem o Senhor colocar, porque foi Deus que colocou. Eu, quando fui pastor, lá em Joinville, chegou um camarada 1000 vezes mais velho do que eu. Como diz o bispo Antônio, 950 anos. Pastor. Mas eu achei bonito o que ele fez. Ele virou para mim e falou assim, pastor, eu estou vindo para cá, mas me coloco debaixo da tua autoridade. Eu falei assim, glória a Deus, né? E eu ainda pensando comigo assim, meu Deus, esse homem mais velho.
a gente tem que honrar, mas Deus é Deus, amém? E Abraão respeitou a autoridade que Deus colocou na vida de Moisés. Teve uns desvios aí no meio do caminho, mas depois ele reconheceu que era Deus que estava agindo na vida de Moisés. A gente tem que obedecer aqueles na qual Deus colocou como autoridade sobre as nossas vidas, amém? E isso nós estaremos cumprindo a palavra de Deus. E o batismo, ele é uma ordenança do Senhor, ele é algo essencial para nossas vidas. Aqui, o batismo, ele representa o selo da fé. Vamos abrir Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. É um texto bem conhecido. Marcos 16. Este é o selo da justiça que vem por meio da fé, né? Aí aqui, olha o que o Senhor está dizendo. Marcos 16, 15 e 16. Vamos lá? E disse-lhe: toda quem? Mas amém? Quem crer e quer dizer, tem que haver o batismo. Você precisa quê? Tem pessoas que ficam na igreja durante muito tempo e às vezes a pessoa não se batiza, né? Eu recebi um rapaz, e esse rapaz estava me ajudando na igreja, a esposa dele, psicóloga, uma bênção. E ele ficou com a gente lá um tempão, e pela história dele já tinham passado por várias igrejas, é aqui do Rio, hoje está aqui no Rio de volta, é militar, e me ajudando ao ponto de eu falar assim, falei com a Bárbara, vamos colocar ele como líder de casais. Aí quando eu fui chamar ele, aí ele me surpreendeu, que ele recebeu, saiu, né, para ele voltar para o Rio de Janeiro. E agora eles já nem queriam vir mais, se acharam lá por causa da igreja. Estavam 5 anos na nossa frente, em Joinville, não gostavam, odiavam aquela cidade e começaram a amar. Depois que conheceram a nossa igreja lá, começaram a amar. Aí foi aquele chororô. Porque quando nós chegamos, ela chorava. Eu até um dia falei com a Bárbara assim, eu não quero mais essa moça aqui em casa, não. Essa moça é amarga. Essa moça chega aqui, só sabe falar mal dessa cidade. Gente que amaldiçoa. Nós estamos chegando aqui agora, rapaz. Nós precisamos de pessoa que nos abençoe. Eu falei, não quero essa moça aqui, não. Falei assim, a gente conversa com ela na rua, mas quando ela vier aqui, nós estamos de saída. A gente arruma um jeito até de sair. Porque não dá para colocar a vassoura atrás da porta. Isso aí não é mais de crente, né? Não é verdade? Isso aí não pode mais. Mas eu falei assim, poxa, toda vez, irmão, né? Eu não estou falando isso com você, que é 1, 2 vezes, não. Toda vez que você encontra aquela pessoa amarga, aquela pessoa que só sabe falar coisa ruim. Eu falei, Jesus, eu sempre falando com ela assim, minha filha, abençoa. Eu contei um testemunho para ela de um pastor que eu conheci na Argentina, que a mulher dele amaldiçoou tanto o lugar, meu irmão, que aquele homem teve que vir embora por causa daquela mulher. Eu comigo, toda vez que eu lembro dela, eu falei, essa mulher é a mulher de Jó. Essa mulher, vou te falar, ela abria a boca, devia arrebentar a vida desse camarada aí, porque tem que abençoar, é os dois que foram enviados, né? Eu oro pelas minhas filhas, porque quando eu recebo o chamado é meu, mas é da minha esposa e das minhas filhas, elas vão comigo, não é verdade? Aí, ela começou a ir na igreja, a mãe dela um dia foi lá em casa e falou assim, você é boba, menina, vamos ficar aqui nessa igreja, essa igreja boa aqui, esse pastor mineiro aqui, engraçado. Falei, né? E gostaram de ficar lá com a gente, foram mudando. Esse rapaz, irmãos, um dia eu trouxe uma mensagem, ele sentado na primeira cadeira. Você sabe quando, hoje eu vou confessar um negócio para vocês aqui, eu falei assim, hoje eu vou pregar como a minha primeira vez que eu preguei. Eu preguei de olhos fechados. A primeira vez que eu preguei na minha vida, eu preguei de olhos fechados, eu estava muito nervoso. E eu falei assim, não quero nem olhar para a cara daquele povo. Eu vou
Vou pregar sem olhar para a cara daquele povo. Hoje eu estou pregando sem óculos. Estou enxergando a feição de ninguém. Se está bravo comigo, se não está, azeite, né? Porque eu estou igual a primeira vez. Só estou enxergando aqui as letras. Está uma maravilha para mim aqui hoje. Mas a cara de vocês aí não estou enxergando bem, não. Mas você continue sorrindo, tá? E esse rapaz comeu a mensagem. Ele recebeu a mensagem. E naquele dia eu falei assim, às vezes, você com intenção de enriquecer, com intenção de ter as coisas, você está prejudicando a sua família. O filho dele não reconhecia ele como pai, não chamava ele de pai, chamava ele de cara. E ele, toda hora, o menino já chegava na igreja apanhando e saía apanhando, porque não chamava ele de pai. Não tinha essa figura, não reconhecia ele, que ele vivia nesse negócio do alemão aqui, meu irmão. Essa moça quase foi morar dentro da minha casa, porque ele veio para cá, e lá no quartel perguntava, quem quer ir? Ele era o primeiro, tudo ele era o primeiro. E tinha a última viagem para esse lugar aí, que eles ganham bastante dinheiro, Haiti, a última viagem. E o comandante nem perguntou, ele simplesmente colocou, porque ele ia a tudo. E naquele dia, na segunda-feira, ele tinha que se apresentar. E aí foi num domingo. Eu trouxe uma palavra, e Deus falou o coração daquele menino, que ele nem falou nada. Ele foi lá e falou para o comandante, eu não vou. Porque ela tinha falado com ele, eu nem sabia. Ela tinha falado com ele que, se ele fosse, ela se separaria dele naquele dia. Aquele dia ia ser o final do casamento deles, porque ele não dava prioridade à família. E ele foi lá, de lá, 9 horas da manhã, aquele homem me liga chorando. Falei assim, pastor, por causa daquela pregação ontem, eu tomei uma decisão de agora cuidar da minha família. Eu abro mão de todos os meus sonhos para cuidar da minha família. Eu falei, glória a Deus. Aí, quando eu chego para falar com esse menino, o menino um dia teve um batismo na igreja. Você acredita que a esposa dele não deixou ele batizar e não era batizado, irmão? Trocentos anos dentro da igreja, o rapaz não era batizado. Me ajudava em tudo, fazer visita. E a mulher não deixou, porque ele não passou na escola bíblica, na escola de batismo. Eu falei, gente, você é doida, moça? Um menino desse que já está trocentos anos dentro da igreja, isso aí, meu filho, a gente tem que jogar um balde na cara dele e pronto. Precisa mais não, mergulha ele em qualquer lugar. Já está mais do que, já está ensinando. Às vezes a gente erra por certas coisas, né? Mas não tem. O ladrão da cruz não teve tempo de passar. É claro que o melhor é você ter um entendimento daquilo que você está fazendo. Hoje, nós temos esse entendimento, que é melhor a pessoa passar por uma classe, onde ali ela vai ter a concepção, ali ela vai ter o entendimento de todo o ato que ela está fazendo, porque o batismo não é brincadeira, o batismo é uma vez só, amém? É uma vez só. Então a pessoa tem que saber aquilo que ela está fazendo. Mas existem casos que não vai dar tempo de mandar a pessoa se matricular numa escola. Aquele ladrão da cruz, né, não teve tempo de frequentar, mas mesmo assim, Deus disse para ele assim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Eu me lembro de visitar hospitais e chegar ali, eu não posso te falar quantas pessoas que eu já batizei no hospital, que eu já nem me lembro, porque tantas vezes que a gente chega ali, pessoas estão morrendo, pessoas que eu nem conheço, mas que alguém fala assim, opa, tem um pastor aqui, vem cá, pastor, fale para essa pessoa aqui de Jesus, e você chega, nem conhece a pessoa, mas você começa a falar de Jesus, num tempo tão curto, e a pessoa ali naquele momento de dor, sabendo que está perto da morte, e a pessoa aceita Jesus, e o interessante é que algumas delas, acho que foi umas 2, pelo menos, as outras eu falei, mas 2 falou comigo assim, como eu já aceitei Jesus, agora eu preciso ser batizado. E como a gente vai fazer? Eu falei, pronto, não tem aonde. Eu peguei aquele copinho de água, de plástico, e molhei as pontas dos dedos, eu era até presbiteriano, já estava tudo certo. Aspersão, meu irmão. Outro dia vi um pastor falar que foi batizar a moça, nem água tinha, ele meteu o dedão na... Falei, meu filho, falta d'água ninguém, né? Ninguém vai deixar de ser batizado.
Tem gente que aqui, ó, tendo a oportunidade de ser mergulhado. Quando eu fui batizado no rio. Porque nós tínhamos. Tem muita coisa antiga, meu irmão, que os antigos também falavam, algumas coisas eles erravam. Acho que era por falta um pouco de sabedoria e conhecimento, né? Meu pastor mesmo falava uma grosseria, assim, uma coisa que não tem na palavra. Ele dizia assim, nós só batizamos no rio, porque no rio o seu pecado vai para lá para baixo. Irmão, eu vinha represando o rio, e eu pensando assim, a turma que está batizando lá embaixo, está só recebendo os nossos pecados. Sem lógica, né? E eu já naquela época, ignorante de muita coisa, pensando assim, meu Deus, mas o pecado da gente vai embora no rio? Amém. Mas isso é simbólico. Mas se você falar isso, tem nego que vai falar assim, não quero batizar mais lá embaixo, não, ou não quero batizar aí nesse tanque, não, porque o pecado de fulano pecou muito. E eu vou mergulhar e vou pegar tudo. Tem gente que tem essas. Por isso que tem que ser bem explicado, por isso que tem que ser bem estudado o assunto, que não tem nada a ver com isso, meu irmão. Vamos lá que a gente vai chegar em alguns pontos aqui que você vai entender, né? E a gente tem que entender que nós somos selados, né? Pela fé. O pastor Elias até falou que nós somos selados pelo Espírito Santo. E é verdade, nós recebemos um selo. Mas também nós recebemos um selo a partir do momento que nós somos batizados nas águas, né? O batismo, ele nos dá o direito de agora sermos conhecidos como filho de Deus. Amém? Glória a Deus. O batismo nas águas é a circuncisão do coração. No Velho Testamento, os judeus tinham como selo da sua fé a circuncisão. No Novo Testamento, foi suprimido, sendo vista simbolicamente no batismo, né? Antigamente, Deus fez uma aliança com Abraão, no livro de Gênesis, acho que eu anotei em outro lugar. Gênesis 17, versículo, não vamos ler não, mas está aqui no capítulo 17, versículo 12 e 13. Deus, então, faz uma aliança com Abraão, né? E dessa aliança, Deus, então, estabelece esse pacto, aonde todo homem, todo menino, né, aos 8 anos de nascido, teria que cortar o prepúcio, que é uma pele no seu órgão genital, né, que, ao cortar isso, tem várias mensagens, você pode comparar isso ao pacto também da cruz, porque houve, quando faz isso, é derramado sangue, não é verdade? Mas só que a maior mensagem, o apóstolo Paulo nos traz isto. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 2, versículo 11, vamos ver aqui como Paulo traduz esta palavra para nós, no sentido de que não mais precisamos fazer isso, apesar do próprio Jesus ter sido circuncidado. Mas agora o que vale é a circuncisão de coração. E na nova aliança, na velha aliança, valia a circuncisão, mas na nova aliança vale o batismo nas águas. Amém? Colossenses 2, 11 e 12. Vamos ler junto? Tendo sido sepultados juntamente com ele. Eu estou sozinho? Desculpa. Eu já li no 12. Nele também fosse circuncidado, não por intermédio, mas tendo sido, no qual, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora a circuncisão é do nosso coração. Não precisa mais a gente fazer nada disso, apesar que isso ainda é feito entre os judeus, apesar que isso ainda é feito em outros povos,
que não fazem isso para ter aliança com Deus, não, mas no sentido religioso, no sentido de saúde, né? Tem alguns povos que ainda têm essa prática da circuncisão. Mas a circuncisão que Paulo está dizendo para nós aqui, é o que vale agora, é a atitude do coração. Porque, mesmo naquela época, alguns que foram circuncidados não seguiram as leis de Deus, não andavam na lei de Deus, né? A mesma coisa hoje, alguns se batizam, mas não permanecem no caminho, não continuam obedecendo à vontade de Deus. Aí, praticamente, não tem tanto valor. Mas já foram selados. Amém? Certa vez uma irmã disse assim para mim: pastor, o meu filho é desviado, ele está totalmente perdido? Eu falei, não. E eu já fui desviado. Eu posso falar isso batendo no meu peito tranquilamente, porque nós fomos selados, nós fomos marcados com o sangue de Jesus. Nós fomos batizados nas águas, nós obedecemos. Então, existe alguma coisa, um remanescente dentro de nós, que a qualquer hora, esse vai vir à tona, esse vai ouvir a voz do Criador e vai reconhecer novamente o Senhor. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava desviado, mas teve um momento, porque eu já era selado. Amém? Eu já estava selado, já tinha sido batizado. Aí, quando você volta, tem que se batizar. Tem pessoas que fizeram tanta coisa aí no mundo que quando volta se acha tão sujo, tão impuro, que querem até se batizar. Mas não precisa não, meu irmão. Mas depende de cada um, né? Tem gente que, outro dia uma moça perguntou se podia se batizar, porque ela se batizou sem entender. Falei, então, pode se batizar. Mas uma vez batizado, não há necessidade de você se batizar novamente. Amém? O batismo não salva, mas acompanha a salvação, como nós falamos aqui. No texto em cima diz, se creres, será salvo. Não está escrito, se for batizado, será? Não, está escrito, se crê. E está também escrito assim, quem não crê, será? Também não está escrito lá, quem não for batizado, será condenado. Não, a questão é crer. Você precisa crer para ser batizado. Amém? Para obedecer à ordenança. O batismo é uma identificação com Cristo, além de ser um testemunho público, através do qual externamos nossa fé, né? É uma identificação nossa. Quando nós descemos aqui a água do batismo, seja no rio, seja no tanque batismal, quem fala é o pastor, mas você mesmo não fala quase nada, você só declara a sua fé. Mas o ato é tão espiritual que quando você desce as águas, né, quando você levanta, ali a igreja vê, a igreja vibra, porque é um momento espiritual. E nós sentimos isso porque, a partir desse momento, sem palavras, mas a sua atitude declara que você agora não pertence mais a esse mundo, você pertence a Cristo. Amém? Você agora é dele, né? E nós somos identificados, porque assumimos o nosso lugar, ele assumiu o nosso lugar de pecado, para nós assumirmos o lugar dele de vida. Amém? Glória a Deus. E nos tornamos também apropriação de Deus, né? Porque tudo que Deus conquistou foi para quem? Tem um hino aí, eu gosto muito desse hino, que é direito nosso. Foi para você, foi para mim que Deus conquistou todas estas coisas. Amém? Por isso nós nos tornamos apropriação dele, nós somos exclusivamente de Deus, quando nós passamos pelo batismo. Quem pode ser batizado? Como nós falamos aqui em cima, aquele que crê. Você pode abrir em Atos, capítulo 8, versículo 36 e 37, mas eu não vou nem ler, eu já vou falar a história para a gente resumir rápido aqui. Quem pode ser batizado? Todo aquele que se identifica pela fé com o sacrifício do Senhor Jesus. Todo aquele que crê. Esse texto que vocês estão abrindo aí, fala de Filipe e o etíope.
que ele estava descendo de Jerusalém após ouvir o culto, e Deus, o Espírito Santo de Deus, fala com Filipe, né? E o envia até a carruagem deste homem, a este lugar deserto que ele estava passando, né? E ali, então, Filipe ouve aquele homem ler o livro de Isaías. E quando ele lê aquilo, Filipe, então, aproveita e começa a conversar com ele, a falar com ele. Entendes o que lê? E ele falou assim, como eu vou entender se ninguém me explica? Não é verdade? Como que eu vou entender se ninguém me explica? Filipe imediatamente entrou na carruagem, sentou-se com ele e começou a pregar a palavra, a dizer tudo aquilo que ele estava lendo justamente o que o profeta Isaías estava dizendo a respeito de Cristo, quer dizer, veio a calhar. Deus não faz nada por acaso, meu irmão, Deus faz tudo certo. A ponto daquele homem receber a palavra de maneira tremenda, que aquele homem crê, e aquele homem então faz uma sugestão, faz uma pergunta a Filipe, e diz assim, se aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Eles param no lugar que tinha água, e ele pergunta a Filipe, agora mudou a situação, o que me impede de ser batizado? Filipe olha para aquele homem e diz assim, nada te impede, se somente crer. Não é verdade? Se você crê, não há impedimento, né? E aquela alma foi salva, aquela alma foi abençoada e se cumpriu a palavra na vida dele, porque ele creu. Amém? Às vezes nós queremos buscar tantas formas, né, para trazer uma mensagem do jeito assim um pouco mais difícil, rebuscado, né, para trazer, sendo que Jesus era tão simples no modo de falar, no modo de ensinar. Você vê, Nicodemos era um doutor da lei, um príncipe na sinagoga, um homem da lei, um homem respeitado, mas quando se colocou diante do mestre, se tornou um analfabeto, meu irmão, porque não entendeu o princípio das coisas. O Senhor Jesus olhando para aquele homem, falando assim, mas você é um doutor, você é aquele que ensina o meu povo, você é aquele que representa o meu Pai praticamente aqui na terra, e não entende das coisas do céu. Por isso que a palavra de Deus diz que só entende das coisas espirituais quem é espiritual, quem é carnal só entende das coisas carnais. Nicodemos ficou um nó na cabeça, como é que eu volto dentro do ventre da minha mãe para sair de novo? Que coisa é essa? Sendo que os judeus não acreditavam em regressão, não acreditavam em reencarnação. Que blasfêmia! Mas Jesus, com toda a simplicidade, fala assim, tem que nascer do Espírito. Não é voltar ao ventre da sua mãe, não, mas é parar desse ponto que você está e começar uma nova história, uma nova vida. Amém? O Senhor não está preocupado com o seu passado, o Senhor está preocupado com o seu futuro, com o seu presente, meu irmão. Porque a Bíblia diz que do seu passado ele não se lembra mais, ele já lançou no mar do esquecimento, mas o seu futuro está nas mãos dele, e ele quer te entregar, ele quer te abençoar. Amém? Glória a Deus. Vou rapidinho aqui, só na imposição de mãos, dá não? Acabou isso tudo? Né? É porque tinha uma sequência boa ali, ser revestido do Espírito Santo. Vou falar rapidinho aqui para você. Você é batizado, você é revestido do Espírito Santo de Deus, a tal ponto que Deus vai usar a sua vida para abençoar outras vidas. Você crê nisso? Amém. Né? Eu creio que Deus vai te usar grandemente. Deus já tem te usado, mas Deus vai te usar muito mais. Só que uma das doutrinas de Hebreus capítulo 6 também é a imposição de mãos. Não é verdade? Quando você coloca as suas mãos sobre a vida dos seus, sobre a vida de alguma pessoa para abençoar. Mas para você fazer isso,
você tem que ter autoridade. Amém? E a autoridade vinda de quem? De Deus. Você está achando que é minha? Não. Às vezes pode ser. Por exemplo, se alguém estiver aqui na frente, quando a gente chama aqui à frente para orar, os pastores são ministros de Deus, então eles têm autoridade para colocar as mãos sobre a cabeça. E fora isso, quem eles liberarem para colocar a mão, eles podem chamar um diácono aqui à frente e dizer assim, esse diácono vai orar e ele vai colocar as mãos. O pastor está passando a autoridade dele para o diácono, com a qual ele confia, ou um irmão, que seja. Mas a partir do momento que ele passa, transfere essa autoridade. Agora, fora isso, meu irmão, alguns podem ficar até chateados, mas eu vou falar que não deixa qualquer um botar a mão na sua cabeça, não. Não deixa, não. Às vezes a gente vê irmãs de oração, e gosta de orar, fazer um som de coisa, e nem pergunta a pessoa, simplesmente já chega metendo a mão na cabeça. Você não sabe como é que essa pessoa está? Aí, em vez de ser transferência de unção, de bênção, vai ser transferência de maldição. Entendeu? Eu passei muito aperto com isso. Uma irmã um dia chegou para mim e falou assim, pastor, se chegar alguém, eu sentir desejo de orar, eu posso orar? Eu falei, pode. Mas eu não sabia que forma que ela queria orar. Eu estava novinho na igreja, né? Ela lá chegando, eu falei, não vou impedir a irmã de orar, eu quero pessoas de oração aqui do meu lado. Mas a irmã saiu já naquele sapateio, eu falei, oh meu Deus. Aí eu pensei, não, tá bom, tudo bem, por enquanto, é o estilo dela. Ah, mas quando eu vi, ela meteu a mão na cabeça da mulher. E eu falei, opa, acabar o culto, eu vou chamar ela. E chamei, falei, aqui não, aqui só quem tem autoridade, a não ser que a gente libere do altar uma palavra, aí sim, você põe a mão, mas do contrário, você não pode fazer isso. E o que aconteceu? Aquela pessoa que ela botou a mão, voltou na igreja? Nunca mais, visitante, ainda foi numa visitante, quer dizer, nunca mais voltou na igreja. Então, a gente tem que ter algumas coisas. O apóstolo Paulo até fala isso. Vou rápido aqui. Eu marquei o versículo que ele fala que a gente não pode... que tem uma imposição de mãos... isso mesmo, precipitadamente. Só que eu estou pulando aqui, não estou achando o versículo. Que fala, mas isso é mais na questão de você ordenar um pastor, ordenar um presbítero, ordenar um diácono, não é verdade? Precipitadamente. Então, a gente tem que saber, porque não depois a gente vai ter sempre dor de cabeça. Eu já vi pastor fazer isso e responder até hoje, não ter paz no seu coração. Qual que é? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Ah, isso mesmo. Vamos ler então rapidinho, que aí dá para a gente... 1 Timóteo 5, 22. A ninguém imponha precipitadamente as mãos, né? Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Amém? Ah, mas a igreja está precisando de diáconos, de pastores, de coisas. Está. Mas tem que ser no momento certo, na hora certa, com preparação. Amém? Para que a gente não venha se arrepender daquilo que a gente fez. Mas a imposição de mãos, meu irmão, é algo que implica para você abençoar, principalmente os seus. Lá em casa, todo dia e toda hora, a gente ora e eu coloco a mão sobre a vida, porque eu sou autoridade na vida das minhas filhas. Então, eu abençoo a vida delas. Elas vão para a escola todo dia, recebem 3 bênçãos, né? Que é uma minha, da mãe e da avó, que já fica esperando no portão. Ela não deixa passar enquanto ela não abençoar. Porque é bênção para a vida dos nossos filhos. Amém? Tem tantos filhos que recebem palavra de maldição e a gente não pode amaldiçoar. A gente, na palavra de pai e mãe tem poder. Eu conheço adultos hoje que estão frustrados porque palavras de maldição que foram liberadas lá atrás e ainda guarda no coração mágoa, guarda rancor.
porque ainda não liberaram o perdão. A gente precisa liberar e abençoar. Só que Deus, às vezes, pode te levar num lugar, numa casa, que você vai ter que orar por alguém. Você pode também orar sem colocar a mão, mas às vezes o Espírito Santo vai te impulsionar a colocar a mão sobre a vida daquela pessoa e você orar e repreender o mal que está nela. Amém? Porque quando fala em posição de mão, não é só colocando a mão, não. Você pode erguer as mãos e abençoar. Antigamente, eu venho de uma igreja que se expulsava demônio sem colocar a mão nele. Hoje a gente quase briga com o demônio, né? Mas antigamente, não se colocava a mão. Eu estava lá no final da igreja, o pastor dava uma ordem, e era até humilhante. Hoje não se faz mais isso, mas o demônio vinha de joelho até a frente. Não é universal, não. É outra denominação, mas era desse jeito. Era uma autoridade que os homens de Deus tinham, e você não colocava. Eu não me lembro do meu pastor colocar a mão em demônio, não. Né? Hoje, como também não se manifesta tanto como naquela época, né? Hoje, às vezes, você está num lugar, do lado seu aí, alguém se manifesta, o que você faz? Aí, eu corro. Corre não, meu irmão. Apóstolo Paulo diz, a luta contra a carne, ó, aí tu corre. Contra a carne, amém? Mas quando for contra o Espírito, enfrenta em nome de Jesus, porque o maior é o que está em você do que está nele. Amém? Na autoridade do nome do Senhor Jesus, Ele nos deu autoridade para expelir demônios no nome dEle. Não é no seu nome, é no nome do Senhor Jesus. E no nome dEle você tem autoridade para fazer essas coisas, para repreender todo o mal. Em nome de Jesus. Amém? Então, Deus pode te usar. Nós temos aqui, tem igreja que não tem esse hábito de impor as mãos e orar. Mas a nossa igreja, uma igreja pentecostal, nós temos o hábito de impor as mãos e orar e abençoar a vida das pessoas. Na ministração aqui, quando os ministros de louvores pede para você erguer as mãos, quando ele ergue as mãos sobre a sua vida, ele está ministrando a bênção do Senhor para a sua vida. Amém? E da mesma forma você daí, quando estende as mãos aqui, Davi fala isso em Salmos, eu não vou citar isso agora aqui, mas tem vários salmos que Davi, ele fala, quando ergue as mãos aos santuários, quando ergue a mão para o templo, amém? É sentido de abençoar, nós temos que ser abençoadores, e das nossas mãos, dos nossos lábios, tem que sair palavras abençoadoras, abençoar a vida das pessoas, amém? Glória a Deus. Amados, Deus abençoe a sua vida nesta manhã, porque o batistério está fechado, mas nós podíamos fazer um apelo agora para batizar. Amém? Outro dia eu fui numa igreja, não vou falar o nome não, mas eu achei aquilo interessante. Na hora do culto, né, eu fui para ver um amigo, dia de semana, que ele estava aqui no Rio, eu falei, vou lá dar um abraço nesse camarada, muito tempo que eu não vejo ele. Aí na hora do culto, começou o culto, o pastor falou assim, mal começou, falou assim, irmãos, quem está aqui e ainda não se batizou? Aí levantou uns 3, 4, pode sair que lá atrás está batizando. E continuou o culto, falei, mas na hora assim, falei, hein? Tá, pronto, né? Cada um com o seu, não é verdade? O seu estilo, né? Mas nós aqui achamos melhor você ter a plena certeza, convicção, porque eu já ouvi nego falar assim, me enganaram, rapaz, falaram só um negócio rápido para mim aí, me jogaram naquela água lá, levantei. Eu falei, que é isso, rapaz? Foi você não aceitou Jesus? Mas aceitei, mas não tinha certeza ainda do que eu queria. Foi por isso que a escola, a aula de batismo é algo esclarecedor, para você não ter dúvida. Ali você vai ter a certeza e mais ainda, você vai ter mais desejo e contando as horas para chegar o dia do batismo. Né? Lá em Joinville teve um que eu fiz lá, o pastor Sérgio me mandou daqui, eu fiz a aula de batismo, mas tinha um que já queria tanto ser batizado, que toda vez que ele via um rio, ele fazia como esse etíope aqui, pastor, não dá para me batizar aqui não? Eu falei, rapaz, calma aí, rapaz, vamos fazer uma coisa bonita, eu quero que você leve toda a sua família, o cara tinha uma família grande, aí já era eu que estava sendo zoiudo, né?
que eu pensei assim, eu vou perder nada, esse menino tem uma família grande, meu filho, o testemunho dele vai alcançar, vai levar, você tem que levar todo mundo. Irmão, fiz até convite. Fiz aquele convitinho de casamento pequeno, com coisa bem bonitinho mesmo. Falei, você vai levar só para a sua família. Ele levou, e foi a família dele toda. E a família dele era todos os músicos que tinha lá na igreja. Mas o menino, toda vez, quando estava no meio do curso, ele falou assim, vamos rápido com esse curso, pastor, para a gente já batizar. Falei, queria. Ele, como é que eu posso dizer a palavra? Anseia, né? Ele tinha ansiedade pelo batismo, né? Isso é muito bom. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo aqui nessa manhã. Se ainda não tomou essa decisão, tome essa decisão, porque é o selo. A partir desse momento, você deixa de ser criatura e se torna filho de Deus. Amém? Você já não é mais simplesmente uma criação, mas agora você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Vamos colocarmos em pé, meus amados? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Só acrescentar duas coisinhas que eu julgo importantes. Primeiro, com relação ao batismo, nós não batizamos crianças, pelas razões que a gente sempre fala aqui com relação à apresentação de criança, porque a Bíblia diz assim, que se batiza aqueles que creem. Ora, se a pessoa, para ser batizada, precisa crer, ela precisa ter entendimento das coisas, e uma criança não tem entendimento. Então, aqui na nossa igreja, nós só batizamos a partir dos 13 anos, que é uma idade que a gente compreende que a criança já tem um discernimento do que é errado, do que é certo, do que é pecado, de arrependimento, de confissão, dessas coisas todas. Outra coisa, não batizamos também pessoas com a vida civil desorganizada. Então, a pessoa tem que ser solteiro, viúvo, né? Separado legalmente, casado. Né? Nós não batizamos pessoas que vivem juntas ou pessoas que têm união estável. Por quê? União estável foi uma lei criada para questão de direitos. Né? Então, uma pessoa vive com outra há muito tempo e, de repente, precisa do INSS, ou então a pessoa morre e tem que deixar uma pensão. Então, por essa razão, é que surgiu essa lei aí de união estável. Então, união estável não é casamento. Casamento é casamento. A pessoa vai perante um juiz e se casa, e também tem um casamento religioso que é feito no altar perante um sacerdote. Não é isso? Mas nós recebemos as pessoas que vivem numa situação dessas como membros congregados. Então, o membro congregado, ele não trabalha na igreja, ele não participa da ceia e ele não recebe cartão de membro, embora seja considerado membro. Ele é um membro e nós vamos ajudar em oração para ele poder organizar a sua vida e se casar, e então sim ser batizado. E a grande maioria das pessoas que chegam aqui nessa situação acabam se casando e aí são batizadas. Tá certo? E uma outra coisa também sobre imposição de mãos, que eu acho que é relevante falar, é a questão da unção com óleo. Primeiro, que não é óleo ungido, não existe óleo ungido, é o óleo da unção. E segundo, que está escrito lá em Tiago, que são os presbíteros da igreja que ungem com óleo. Então, tem por aí uma doutrina que as pessoas levam um vidrinho de óleo para casa. As pessoas, às vezes, que não nos conhecem aqui, elas vêm até nós pedir, pastor, posso levar um pouco de óleo? Não, não pode. Porque quem faz a unção com óleo são os presbíteros da igreja. Então, a gente não tem esse negócio de... assim como a gente não vende sabonete ungido, água ungida e essas coisas todas, nós também não damos o